Olá, paz do Senhor, tudo bem com você? Neste dia, nós vamos trazer mais uma palavra de Deus ao teu coração. Hoje, nós vamos falar sobre a liberdade. Vamos falar sobre uma palavra tão poderosa, tão maravilhosa, que nos faz voltar a ter esperança. É isso aí, a liberdade. Você sabe que a liberdade, ela é uma condição daquele que não se acha submetido a qualquer força constrangedora, física ou mental. E eu quero te deixar uma pergunta. Você se sente livre? Você tem liberdade? Ou você está vivendo submetido a uma força constrangedora, pode ser física ou mental, ou até mesmo espiritual? Eu quero te dizer neste dia que Jesus, Ele pode te libertar. Vamos ao texto bíblico que está no capítulo 8 de João, isso aí, o Evangelho de João. Se você tem um exemplar da Bíblia Sagrada, eu te convido para abrir a tua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 8 e o verso 32, que nos diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é essa verdade? A verdade é Jesus, e através da sua maravilhosa palavra, dos seus ensinamentos, Ele traz liberdade às nossas vidas. Do que é que Jesus nos liberta? Para que Jesus veio nos libertar? Por quê? Jesus, ele veio nos libertar do pecado. Sim, e pecado é errar o alvo. Pecado é tudo aquilo que me afasta de Deus. Pecado me faz desviar do alvo, que é Deus. Nós sabemos que fomos feitos imagens, semelhanças de Deus, e Deus, ele soprou em nós o seu fôlego de vida. Deus nos deu vida, nos deu do Espírito dele, para que nós possamos ser seres viventes. E tudo que ele fez por nós foi para que nós pudéssemos governar a terra, viver nessa terra de forma plena, de forma feliz, em amor. Mas o pecado entrou no mundo através da desobediência do homem. E por causa disso, ficamos sujeitos ao pecado. Todos nós pecamos, todos nós erramos, todos nós nos afastamos de Deus. E então Deus, ele se fez homem, ele se encarnou para nos trazer a liberdade. Ele viu que nós estávamos presos no pecado, errando o alvo, e ele veio para nos mostrar a verdade. Ele é a verdade que nos liberta. No verso 36 desse mesmo capítulo 8, Jesus ele vai falar assim: Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então Jesus está nos dizendo que somente Ele pode nos libertar. Somente Ele tem poder para nos libertar, para que nós possamos ser verdadeiramente livres. Só através de Jesus obtemos a liberdade verdadeira. Jesus ele também veio para nos libertar da destruição. Exatamente isso. Nós estávamos condenados à morte. Nós estávamos condenados à destruição eterna. E Jesus ele veio ao mundo
para nos trazer vida. A palavra de Deus nos diz que o diabo ele veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus ele veio para nos dar vida e vida com abundância. E Jesus ele veio para nos dar, a salvação, nos salvar da destruição. Ele veio para nos libertar da destruição. Jesus ele veio nos libertar do domínio de Satanás. A Bíblia nos fala que o mundo jaz no maligno. O mundo, se nós pararmos para analisar, na era que nós estamos vivendo, são muitas coisas terríveis que têm acontecido. E naquela época que Jesus veio, não era diferente. O mundo estava totalmente, como hoje, em ruína, em destruição. E Jesus, ele veio para nos tirar do domínio de Satanás. O inimigo, ele aprisiona o ser humano. Ele tem cegado o entendimento do homem e da mulher para que não possa enxergar a verdade. Porque quando o Senhor ele vem e traz a luz, porque Ele é a luz, aquilo que está em trevas, Ele clareia. E quando nós estamos em trevas e a gente não consegue enxergar, mas quando a luz chega, tudo fica claro e nós conseguimos enxergar o que está acontecendo, nós conseguimos perceber o que está à nossa volta. E Jesus ele veio para nos libertar do domínio do inimigo, nos libertar do controle de Satanás. Ele tem controlado muitas mentes, tem controlado muitas vidas, pessoas que têm feito coisas terríveis, constrangedoras, Ele constrange o ser humano de uma forma terrível. E nós temos um exemplo bíblico para isso. Lá em Marcos, eu convido você para ler junto comigo em Marcos capítulo 5, o verso 1, até o 20. Se você quiser, depois você pode estar acompanhando. Mas eu vou ler aqui alguns versículos que vai nos trazer um exemplo de uma pessoa que estava totalmente dominada por Satanás. E ele vivia uma vida constrangedora, fisicamente e moralmente. Nos diz assim: e chegaram à outra margem do mar, à província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podiam alguém prender, porque, tendo sido muitas vezes presos com grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E estava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. Então nós estamos aqui diante de um exemplo. Está registrado em Marcos capítulo 5, deste homem. A Bíblia não fala o nome dele, mas diz que ele era lá de Gadara, ele era um gadareno. Era um homem que tinha um espírito imundo. Ele tinha uma legião de demônios na vida dele, na qual constrangia aquele homem, controlava aquele homem. E nós vemos aqui que ele morava nos sepulcros. Qual é uma pessoa, na sua sã consciência, que vai morar em um sepulcro? Eu acredito que ninguém em sã consciência. Mas aquele homem, ele não estava liberto, ele estava oprimido, ele estava sendo controlado pelas forças malignas. E a Bíblia também fala que
aquele homem, ele era violento, aquele homem nada podia segurar, nenhuma cadeia, nenhuma corrente conseguia segurar. E fala também que ele andava nu, lá acho que em Lucas, no capítulo 8, do 26 ao 39, vai relatar também mais detalhes sobre este homem. Ele andava nu, ele andava gritando pela rua, as pessoas tinham medo dele, não se aproximavam dele, as pessoas que prendiam ele por alguma ação que ele fazia, ele conseguia quebrar as correntes pela força que tinha nele, assim, o poder maligno, porque ele não queria ver aquele homem bem. Por isso que eu falei esse versículo, que o inimigo, o diabo, ele vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus, ele veio para dar vida. E Jesus, ele sabia dessa situação. E Jesus, ele foi, atravessou o mar, chegou nesta província e encontrou com esse homem. A Bíblia fala que quando o homem viu, os demônios viu Jesus, correu e se lançou aos pés de Jesus, porque já sabia o que Jesus iria fazer com aquele homem. E queria fazer com eles também. Onde Jesus chega, ele chega para libertar o oprimido, libertar o pecador, libertar da destruição, libertar do domínio de Satanás. E aí a Bíblia fala também que aquele homem com pedras se feriam. Então o espírito que tinha naquele homem fazia ele se ferir. Tirou ele da sociedade, do meio da sociedade, do convívio familiar. Aquele homem vivia só, em solidão. O nosso Deus é um Deus de amor. Jesus, ele veio trazer a libertação para todas essas pessoas. E quando Jesus, ele se aproxima, aquele homem, endemoniado, se lança aos pés do Senhor, adora, E aí Jesus liberta aquele homem. Quando Jesus liberta aquele homem, nós vamos ver mais adiante ali. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado. Aqui no verso 15 vai falar sobre os donos dos animais, que estavam pastoreando, que eles tinham um pastoril de porcos. E aqueles demônios, ele quis, não queriam voltar para o inferno, pediu para que Jesus deixasse ele entrar naquela manada de porcos. E Jesus permitiu que aqueles demônios saíssem daquele homem e entrassem na manada de porcos. E quando entrou na manada de porcos, eles se precipitaram e morreram afogados no mar. E quando aqueles homens vieram até Jesus, já viu aquele homem vestido, viu o homem em seu perfeito juízo e ficaram com medo, temeram ao Senhor. Você consegue entender o poder que há em Jesus? Jesus, ele liberta o homem da escravidão do pecado. Jesus, ele liberta o homem ou a mulher. Quando eu falo homem, eu quero me referir tanto ao homem quanto à mulher. O ser humano em si. Criança, adolescente, jovem, não importa a idade, não importa a classe social. Jesus, ele é a verdade que liberta. Ele liberta do domínio da escravidão. Desculpa. Em Salmo 119, no 45, fala assim: andarei em verdadeira liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. Preceito quer dizer suas diretrizes, os teus ensinamentos. E o salmista está dizendo: eu vou viver em verdadeira liberdade, pois eu tenho buscado os teus preceitos, tenho buscado os teus ensinamentos. E a forma de termos a liberdade em Jesus é obedecendo a sua palavra, obedecendo os seus preceitos, é aceitando Ele como nosso Salvador, como nosso libertador. Nós vamos ler também em Tiago, capítulo 1, o verso
25, que nos diz assim: mas o homem que observa atentamente a lei perfeita é a palavra de Deus. Sim, este exemplar bíblico que você tem. A palavra de Deus ela é composta por vários livros que foram escritos por homens, mas eles estavam sendo inspirados por Deus para escrever. Inspirado pelo Espírito Santo. E escreveram esses livros, todos os ensinamentos, todas as leis, todos os preceitos. E eu vou te fazer um desafio neste dia, para que você possa conhecer mais sobre Deus, conhecer mais sobre Jesus, conhecer mais sobre esta verdade que liberta o homem cativo, oprimido. Comece a ler o livro de João, esse Evangelho de João. Você lê o Evangelho todo de João. Quando você finalizar todo o capítulo, você volta lá para Mateus. Aí você segue Marcos, Lucas, João novamente e aí vai sucessivamente até o final da Bíblia. Esse é um desafio que eu vou propor para você. Você vai conhecer a palavra de Deus, você vai conhecer essa verdade que liberta, porque lá, aqui em João, ele vai me dizer assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. E só podemos obter a libertação, a liberdade em Cristo Jesus. Continuando o texto lá de Tiago, capítulo 1, versos 25, ele fala: mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática. Então não adianta eu só conhecer a lei, eu preciso perseverar na prática desta lei. Não esquecendo, eu não posso esquecer o que ouvi, mas praticando. Eu não posso apenas ouvir, eu preciso praticar a lei, eu preciso praticar os ensinamentos de Jesus. E eu só consigo praticar aquilo que eu conheço. E não dá para eu conhecer apenas, eu preciso conhecer e praticar. E não dá para apenas praticar sem conhecer, senão a gente faz tudo errado. Então é por isso que precisamos conhecer. A Bíblia fala também que nós sofremos porque nós não conhecemos a palavra de Deus. Nós não conhecemos a verdade. Se você conhecer a verdade, você vai parar de sofrer. Porque você vai viver em obediência. E todo aquele que vive em obediência tem vida, tem felicidade, vive em amor. E aí no finalzinho desse versículo ele fala assim: não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que faz. Você quer ser feliz em tudo que você faz? Então, pratique a palavra do Senhor. Pratique, observe atentamente essa lei perfeita de Jesus. Que você será feliz em tudo que você fizer. Em Gálatas também, o capítulo 5, verso 1, fala assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Jesus ele não nos libertou para vivermos escravizados novamente no jugo da servidão. Jesus nos libertou para sermos livres. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Então, todo aquele que foi livre, que Jesus libertou, ele deve permanecer firme, não deixando submeter-se novamente ao jugo de escravidão. Amém? Vamos orar, vamos pedir para que o Senhor abra nossa mente, abra os nossos olhos, para que nós possamos enxergar essa verdadeira liberdade em Cristo Jesus. Senhor Deus e Pai,
Neste momento queremos te louvar e te agradecer, Senhor, pela tua verdade que nos liberta, pela tua vinda aqui nesta terra para nos trazer salvação e libertação. Pai, eu quero te pedir, Senhor, abre os nossos olhos espirituais. Senhor, abre, Senhor, a nossa visão para que nós possamos enxergar a verdade. Porque neste mundo, Senhor, existe várias verdades, mas nenhuma verdade é verdadeira, porque a única verdade verdadeira está em Ti, Pai. Muitos buscam em outros lugares, muito tem buscado em objetos, buscado em substâncias a libertação, a liberdade, mas não existe liberdade em objeto, não existe liberdade em religiões. A única liberdade que existe é no Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor veio para nos libertar do cativo, do pecado, da escravidão, veio nos libertar do domínio de Satanás, veio nos libertar, Senhor, da destruição. Pai, nos ajuda, Senhor, a entender, Pai, que só em Ti há liberdade verdadeira. E nos ajuda a buscar e estar firme em Ti, conhecer a Tua palavra e permanecer, Senhor, na Tua palavra, praticando, Senhor, para que tudo que nós viemos fazer, nós viemos ser felizes, ó Pai. É no Teu nome que eu te peço, Jesus. Amém. É isso aí. Que Deus continue te abençoando, te dando força para que você fique firme nos preceitos do Senhor, nas diretrizes que você já ouviu. Não se esqueça do desafio, tá? Leia a palavra do Senhor Jesus Cristo. Começa lá por João e vai seguindo aí. Um grande abraço. Que Deus continue te abençoando.